Forte, bem forte, bem forte. Bem forte. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos, amém? Quem está feliz em Jesus, dá um glória bem forte aí. Aleluia. Você está numa conferência de poder, amém? Você crê nisso? Você está numa conferência de muito milagre, muita manifestação do poder de Deus, você crê nisso? Estou muito feliz por estar aqui. Hoje estive em Limeira pela manhã, e o Senhor pela manhã foi ministrando no nosso coração algo poderoso, que Ele quer operar aqui esses dias, mas infelizmente eu tive um probleminha onde eu travei minhas costas. Fui pegar uma mala, abaixei e não voltei mais. Estou debaixo de alguns remédios, debaixo também de muita dor, mas quando a unção cair eu vou começar a correr aqui, irmão. Amém? A unção vai cair aqui, eu vou começar a correr para um lado para o outro, e aí eu vou estar 100% curado. Amém? Vocês foram tocados pelo louvor aí? Sim? Abre comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Eu acredito que você está muito curioso para entender como funciona a vida no Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior. Sou pastor na cidade de Limeira, pastor da igreja Casa Apostólica. Nosso pessoal está aí assistindo a gente. E lá nós temos essa visão, nós acreditamos muito nessa palavra, que é a palavra de vida no Espírito. Eu não sei se você conhece essa proposta em Deus. Por muitas vezes você, assim como eu, pode ter se envolvido com muita religiosidade. Você se envolveu debaixo de muito legalismo. E quando eu entendi a vida no Espírito, eu descobri um caminhar em Deus, aonde eu não caminho em Deus por obras, eu não caminho mais em Deus por mérito, mas hoje eu me relaciono com Deus como meu Pai. Amém? E muitas vezes as religiões, elas apresentam um Deus, mas só o cristianismo apresenta um Pai. Sabia disso? Só o cristianismo apresenta um Pai. E essa noite você vai aprender como viver essa vida profunda em Deus, como viver essa intimidade com o Senhor. A Bíblia vai dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberão poder, fala comigo, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O pastor Fabinho estava falando aqui sobre a necessidade hoje em dia do poder de Deus nas igrejas. Eu estava conversando com o Isaac ali no carro. O Isaac é um filho dessa visão, e eu estava falando para ele que o que falta hoje em dia nas igrejas é isso mesmo, é o poder de Deus. Mas por que falta o poder de Deus? É porque Deus mudou? Ou será que é porque nós mudamos? Deus, Ele ainda continua operando milagres, e eu quero falar com você, se houver alguém enfermo aqui essa noite, você vai ser curado hoje, você vai ser tocado pelo poder de Deus, porque eu conheço Deus, o meu Pai, e eu sei que a vontade dEle sempre é curar. Pastor, mas você está falando isso, está com a costa travada. Irmão, espera um pouco, a unção vai cair aqui, e eu vou sair daqui renovado, zero pelo poder de Deus.
Por quê? Porque eu conheço o caráter de Deus, eu sei que a vontade de Deus é sempre operar milagres. A vontade de Deus é libertar sempre. A vontade de Deus é batizar com o Espírito Santo, com evidência do falar em língua sempre. Eu não sei se você tem buscado isso, se você está desanimado, como que está a sua fé em relação ao batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite, você vai entender o poder da oração em línguas. E você vai receber o batismo com o Espírito Santo, se você ainda não teve a oportunidade de orar em outras línguas. Você crê nisso? Quem aqui não fala em línguas? Levanta a sua mão, quero ver. Quem ainda não fala em línguas? Se vocês crêem, vocês vão falar hoje. Amém? Se vocês crêem no que eu ministrar, na hora que nós impomos as mãos sobre vocês, vai destravar isso em vocês. Amém? Entrando aqui na palavra, no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de subir aos céus, ele deixa umas ordenanças aos discípulos, e ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo viesse sobre eles, o Espírito Santo ele viria com poder. Então hoje em dia o que falta na igreja não é poder, o que falta na igreja hoje é contato com o Espírito. Por quê? Porque se o Espírito ele é o dono do poder, o que está faltando então para eu estar conectado ao poder é eu me relacionar com o Espírito. Faz sentido o que eu estou falando? É igual uma tomada. A tomada ela tem o poder de transmitir a energia, mas se o cabo não estiver conectado nela, nunca vai ter energia para ligar uma televisão, para ligar uma máquina. É a mesma coisa eu e você. Se eu não se conectar ao Espírito Santo, eu nunca vou ter o poder dele na minha vida. E eu quero dizer uma coisa para você interessante sobre a prática da oração em outras línguas. É como eu disse aqui no começo, eu não sei como que você entende o que eu vou falar aqui essa noite. O que eu vou falar para você, como é o primeiro dia, pode ser até um pouco meio distante, ou até um pouco difícil você entender. Mas quando se fala da prática da oração em outras línguas, muitas pessoas entendem que para eu orar em outras línguas, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser santo, eu preciso buscar a presença do Senhor. Ou até mesmo você tem um entendimento assim, para que eu vou receber o Espírito Santo, orar em línguas, se não precisa, não tem necessidade. É porque o diabo ele sabe, meu irmão, que o dia que você aprender o poder da oração em outras línguas, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. No ano de 2016 eu descobri na minha vida o poder da oração em outras línguas e nunca mais eu parei de mergulhar. Eu lembro que eu ouvia as pregações do pastor Dave Robertson, eu lembro que eu lia os livros do pastor Dave, e eu passava das 10 da noite até as 6 da manhã, orando em línguas. E na sua cabeça, agora você pensou, nossa, isso é loucura. Por quê? Porque você aprendeu que para você orar em outras línguas, você precisa estar possuído do Espírito Santo. Você aprendeu que você tem que estar debaixo de um mover de reteté, um mover emocional. Mas eu quero dizer para você que a oração em outras línguas é a linguagem do céu. A palavra de Deus fala, Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito. Abra sua Bíblia aí, Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito. O que é orar em todo tempo? É lavando a louça, é limpando a casa, é dirigindo o carro. Pastor, mas orar no Espírito é fechar o olho e abaixar a cabeça. Quem disse? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quem ora em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, porque no Espírito. Ué, como que eu vou orar no Espírito, que é orar em línguas em todo o tempo, se na minha concepção natural eu preciso estar totalmente tomado pelo Espírito Santo? Explica para mim. É porque na verdade você tem que entender que nós não se movemos por aquilo que sentimos, nós se movemos por aquilo que cremos.
E se as escrituras dizem que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, e que a oração em línguas é uma chave de edificação pessoal, eu vou mergulhar e praticar a palavra de Deus. Existem 4 tipos de oração em línguas, sabia disso? 4 tipos. Eu já tive experiência com algumas já. A palavra de Deus vai dizendo em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, que os discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo, olha lá, veio sobre eles línguas como de fogo, e eles falaram em outras línguas, e as pessoas que estavam lá fora, que eram de outras nações, entendiam perfeitamente o que eles falavam. O que é isso? Primeiro sinal da oração em línguas, sinal para os incrédulos. Já aconteceu comigo uma vez, eu estava orando em outras línguas, e uma pessoa entendeu o que eu falo em espanhol, e ela foi edificada com aquilo que eu falei para ela. Pastor, você fala espanhol? Não, não falo espanhol. Mas eu estava orando em línguas num momento de culto, e ela entendeu eu falando em espanhol. Eu já vi vários testemunhos de pessoas falando sobre isso. Eu não sei se você acredita nisso, mas o Senhor, Ele pode agir aqui essa noite. Se você é alguém que entende sobre inglês, entende sobre alemão, você que é de uma outra nacionalidade, às vezes eu vou começar a orar em línguas aqui, eu não vou entender, mas na sua linguagem você vai entender tudo. O que é isso? Sinal para os incrédulos. É Deus comunicando com alguém na sua linguagem nativa as maravilhas de Deus. Você crê nisso? Deus pode fazer isso no nosso meio. Segundo nível da oração em outras línguas, línguas com interpretação. Já aconteceu muito, isso é muito comum. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, quem ora em uma língua, ore para que possa interpretar. Pastor, por que você não está abrindo a Bíblia? Porque eu já prego esses mesmos versículos já tem 8 anos. Amém? Eu profetizo um telão aqui, você crê, irmão? Quando eu vim aqui, eu só vou falar para o rapaz, tal lugar, né, pastor Fabinho? Que eu sou assim, irmão, tal lugar. Mas abre a sua Bíblia, se você puder anotar, você anota. Mas a Bíblia vai dizendo o seguinte: aquele que fale uma língua, ore para quê? Para que possa interpretar. Então tem língua para interpretação. Já aconteceu várias vezes, eu estou orando em línguas, eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei o que eu faço, e eu começo a orar. E o Espírito Santo traz o entendimento no meu espírito. O que é isso? Interpretação. Eu estou aqui na igreja, Deus me toma em línguas, e o outro entende e interpreta o que eu estou falando, ou alguém está orando em línguas, eu entendo. Isso pode acontecer hoje. Amém? O outro nível da oração em outras línguas, Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas quem intercede por nós? O Espírito. Línguas para intercessão. Eu podia te dar vários exemplos aqui, mas eu vou te dar um exemplo clássico que mudou a minha história de oração. Um dia eu estava ministrando uma família e tinha uma moça que estava presa nas drogas. Ela já estava presa até mesmo no crack. Começou com a cocaína e pulou para o crack. Era uma moça muito inteligente, uma família linda, um casamento maravilhoso, mas infelizmente ela recaiu nas drogas. E eu fui na casa dela, ministramos sobre ela, oramos sobre ela. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Os espíritos que aprisionavam ela foram libertos, foram tirados dela. Mas sempre ela estava recaindo. Sempre ela estava voltando de novo ao vício. E o último dia que eu fui na casa dela ministrar ela, que nós fizemos vários dias na casa dela, várias semanas. Antes de eu ir para a casa dela, eu fiz uma oração: Senhor, eu não sei orar da forma como convém. Eu já ministrei, eu já ensinei, eu já falei, eu já orientei, eu não sei mais o que eu faço. Eu vou orar em línguas. Espírito Santo, intercede por mim, se for da tua vontade. E eu comecei. Na hora o meu espírito começou a ser revirado. Eu comecei a entrar em dores no espírito pela vida dela. E posso te contar uma boa notícia?
ela foi liberta. Hoje ela está com seu casamento muito melhor, acabou de ganhar uma bebê, está trabalhando na prefeitura de Arujá, está muito bem. O que é isso? Oração no Espírito. Senhor, eu não sei orar como convém, mas o Senhor sabe. Eu vou te dar um exemplo, meu irmão. O pessoal daqui de Limeira pode confirmar conosco. Nós não temos trabalho missionário, evangelístico ainda na cidade. Nós queremos ter, nós vamos ter. Mas eu gasto tempos orando em línguas dentro da igreja. Todos os dias. É normal, irmão. Isso aqui tem que ser normal para você, porque você vai entender os benefícios. Eu estou primeiro querendo te mostrar os tipos da oração em línguas, para que você possa desmistificar as coisas na sua cabeça. Porque assim como eu, acredito que você também tem a mente muito mística. No quê? Eu tenho que orar em línguas só na hora do reteté, na hora do fogo. Eu tenho que orar em línguas quando eu sentir para orar. Irmão, você ora para sentir? Perdão, você sente para orar? Você sente para jejuar? Você tem que sentir para ofertar? Você tem que sentir para dizimar? Então você está na alma, porque nós temos que obedecer a palavra de Deus. Eu vou te dar um outro exemplo. 1 Coríntios 14, 18. Você sabe quem que foi o apóstolo Paulo? Estuda a história do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 18. O apóstolo Paulo não andou com Jesus, nunca sentou na mesa com Jesus. Acredito eu, quando Jesus ainda estava no fim do seu ministério, o apóstolo Paulo ainda era um garoto aos pés de Gamaliel. Mas 1 Coríntios 14, 18, ele vai dizendo: eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todo mundo. O que tem a ver isso? Ah, pastor, é idioma. Irmão, o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 14, 2, que aquele que fala em outras línguas não fala homem senão a Deus, porque no Espírito fala mistério. O que são esses mistérios? O que são esses códigos? Quando eu estou recantalabarabachorandarabarai, duas coisas. Primeiro, o seu propósito. Tem crente que está na igreja há 30 anos, eu pergunto para ele: quem você é em Deus? Não sei. O tanto de pastor que eu conheço que abre igreja, fecha igreja, abre empresa, fecha empresa, casa, descasa, a vida é toda bagunçada, porque está sem direção de propósito, está fazendo o que Deus não mandou. Então é impossível você orar em outras línguas e você não entrar de cara no seu propósito. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizendo aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém. Olha que interessante, a Bíblia fala que eu não sei orar. Então, se eu não sei orar da forma correta, a Bíblia diz que o Espírito Santo me ajuda na oração. E qual que é a oração perfeita? A oração em línguas. Por quê? Porque eu não conheço o plano de Deus, eu não entendo o que Deus ele tem para mim no futuro. A Bíblia diz no Salmo 139 que Ele escreveu os meus dias no seu livro. Amém? Então o Espírito Santo estava lá na eternidade, quando Deus escreveu ao seu respeito e ao meu respeito. Então quando eu estou orando no Espírito, eu estou orando o plano de Deus para a minha vida. Tudo que envolve o meu chamado, o que eu irei fazer na terra, está encapsulado nessa linguagem sobrenatural. Então a Bíblia vai dizendo que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como devemos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede por mim e por você, de acordo com a vontade de quem? De Deus. Aí eu te faço uma pergunta: o Deus que criou a oração, o Deus que orou a oração e o Deus que responde a oração, tem como essa oração falhar? Tem como falhar? Eu vou te dar um exemplo para você entender como a sua mentalidade ela é muito limitada. Eu não vou nem na Bíblia, eu vou na lógica com você. Quantas vezes você orou sobre algo ou sobre situações e no fim
você orou para Deus e Deus te surpreendeu com muito mais. Ou você orou sobre situações e as situações elas se desenvolveram de uma outra forma que você nem imaginava. O que é isso? A Bíblia fala, Isaías 55, os meus pensamentos são mais altos. Quando eu comecei a orar em línguas, eu estava numa depressão tão profunda que a metade do meu cabelo na frente estava caindo. Eu tinha um buraco na minha cabeça. Eu era uma pessoa destruída emocionalmente. Quando eu comecei a orar em outras línguas, a minha família estava ao pé de guerra, meus pais estavam separando, a minha vida estava uma confusão. Mas alguém falou para mim, se você orar em língua, sua vida vai mudar. E ele falou, você tem que orar 1 hora em línguas por dia. Eu falei, eu vou orar 4 horas então. Porque o milagre que eu preciso não é para ontem. Perdão, não é para amanhã, é para ontem. E eu comecei, rebalabachora, cantarabarabasura, andarai. Tinha 16 anos. Recantarabassou, e eu ficava lá. E dava 1 hora e eu voltava de novo, orava. Rebalabacantarabarabachora, andarai. E o diabo, você está imitando. Isso é da carne. Não funciona, não é de Deus. Até hoje o diabo fala isso para mim. Mas ninguém consegue explicar como Deus operou, como Deus curou mais de 40 pessoas daquele período de oração, numa noite só. Ninguém consegue explicar como 40 pessoas foram curadas num culto. É normal ver 1, 2, 3, mas 40 pessoas curadas de uma vez só. O culto acabar, dá quase 11 horas da noite, o povo está contando, ó, eu fui curar, diz. Isso é normal, meu irmão? É normal? É comum? Acontece muito por aí, né? Como que você explica? O irmão Isaac está ali, ele testemunha. Como que você explica num culto de domingo, mais de 10 pessoas ser batizadas com o Espírito Santo e falar em línguas? Uma atrás da outra. Dá para explicar? Então eu comecei a orar em língua. Não estava entendendo nada, não estava vendo acontecendo nada. Pelo contrário, a minha alma dizia, para com isso que não está funcionando. E eu dizia, vou ficar firme, porque quem está orando por mim é o Espírito Santo. E ele está orando o plano de Deus. O pastor falou que se eu orar em línguas a minha vida vai mudar. 1 mês. Primeiro culto que eu fui pregar, 40 pessoas foram curadas. Deus operou 40 milagres. Eu falei, então o negócio funciona. Estou gostando disso aí. O negócio está bom. E eu comecei a ler a palavra. E quando eu li a palavra, parecia que subia um holograma da tela do celular, ou até mesmo da Bíblia. Textos começavam a se levantar, se conectar, e revelação caía dentro de mim. Eu assustava, falava, meu Deus, o que é isso? Isso aqui tudo que eu estou pregando é revelação, meu irmão. Por isso que sua mente está assim, eu nunca vi, isso é loucura, cara. Nunca vi ninguém falar sobre isso. Se tiver dúvida, depois eu sento com você e te explico. Mas eu duvido que você vai dormir hoje tranquilo, irmão. Você vai pensar nisso até 1 hora. É 1 ou 2, ou você vai me odiar, mas eu profetizo que você vai me amar. Ou você vai falar, vou acreditar nesse pastor, porque não é possível, esse negócio deve funcionar mesmo. Irmão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma se você decidir pelo menos 1 hora orar em línguas todos os dias. Nunca mais, sabe por quê? Porque quando você ora em outras línguas, você ora o conselho alto de Deus para a sua vida. Eu estava falando aqui sobre a prática da intercessão. Eu passo o tempo orando na igreja lá todo dia. Tem hora que Deus me toma a intercessão, irmão. Eu começo a gemer pelo povo da cidade. Chorar e... O que é isso? Intercessão no Espírito. A gente não tem trabalho evangelístico, não tem trabalho de missão, mas todo culto está indo um visitante novo e ele é tocado pelo poder de Deus. Vidas estão sendo salvas, vidas saindo de seitas religiosas. Não estou falando de vida saindo de igreja, vindo para a nossa igreja, não. Eu estou falando de pessoas abandonando seitas para servir ao Senhor. O que é isso? Poder, irmão. Eu conheci uma história
de 2 irmãos que eles oravam em línguas a madrugada toda. Quando eles iam pregar numa cidade, chegava naquela cidade, eles só pisavam o pé, o povo já começava a chorar. Por quê? Por causa do poder de Deus. Aleluia! Irmão, as coisas têm que fluir para nós. Não pode ser pesado, um louvor pesado, uma pregação pesada, um culto pesado, não. A igreja tem que se encher do Espírito. E como que eu me encho do Espírito? Orando em outras línguas. Porque quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu na sua vida, você falou em línguas. Por quê? Eu costumo dizer que é igual uma panela de pressão. Você foi tão cheio que você começou a apitar. É a linguagem do céu. Como você nasceu no Brasil, você tem uma linguagem terrena, que é o português, o inglês, o espanhol. Mas como você também nasceu no céu, você tem a linguagem da eternidade. E eu posso te dar um conselho e uma dica. Essa linguagem vai mudar a tua história. Você sabia que quando você ora em língua só Deus entende? Sabia disso? Só Deus entende. Irmãos, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2: pois quem fala em língua não fala a homem senão a Deus. Espera aí, existe uma linguagem que eu falo diretamente com Deus. Então não é para interpretação, não é sinal para os incrédulos, não é de intercessão. Essa linguagem é diretamente para Deus, diretamente com Deus. Se a Bíblia fala que quando eu falo em línguas eu falo com Deus, eu vou te fazer uma pergunta: você só vai falar com Deus uma vez na vigília, uma vez no monte, ou você tem que falar com Deus todo dia, toda hora? Existiu uma história na Segunda Guerra Mundial, tinha um telefone lá dentro do campo de operações, que aquele telefone ele ia diretamente para a mesa do presidente dos Estados Unidos. Na hora que puxava do gancho, alô, na hora ele escutava, ia direto. Quando você vai fazer uma ligação para alguém, primeiro acontece o quê? Conecta, fica ligando, depois chama. Por quê? Primeira ligação vai para a operadora vai localizar o DDD para localizar o celular e ligar para a pessoa. Isso coisa rápida. Mas tem alguém intermediando essa ligação. Quem que é? A operadora. Quando você ora em outras línguas, não tem operadora. Você fala diretamente com o Rei dos Reis. Você fala diretamente com Deus. Amém? A outra linguagem é o que nós estamos acabando de falar aqui agora. O quarto tipo da oração em outras línguas. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 em diante. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 em diante, vai falar sobre os dons operacionais do corpo de Cristo: apóstolo, profeta, operador de milagre, dons de curar, os mestres, que são os doutores, dons de governo, os dons de socorros e variedades de línguas. O que é essa variedades de línguas? É isso que eu estou falando aqui agora. É essa manifestação que Deus nos deu para a gente orar vários tipos de linguagem. As pessoas pegam a oração em línguas, põem tudo no liquidificador, misturam e faz de uma coisa só, e não é uma coisa só. A oração em outras línguas para intercessão, eu não tenho controle. Quem leva eu gemer no Espírito é o Espírito. A oração para incrédulos, quem faz eu interceder, quem faz eu orar em outras línguas e o incrédulo ouvir na linguagem dele, é o Espírito Santo. A linguagem para interpretação, quem opera nisso é o Espírito Santo. Essas 3 linguagens, eu não me movo a hora que eu quiser. Por quê? Porque depende do Espírito, por uma manifestação única. Agora, quando eu oro em línguas, aí não. Eu sou mordomo. O único dom, olha aí, 9 dons. O único que eu sou mordomo é o dom de línguas. Para mim é edificação. O dom de cura é para os outros, profecia para os outros, operação de milagre é para os outros, profecia para os outros, mas o único dom que é para mim é oração em línguas. Você já percebeu isso?
Ou não? Já percebeu que você tem 9 frutos do Espírito, só um é para você? A alegria é para os outros, a paz é para os outros, a benignidade é para os outros, mas o domínio próprio é para você. Só tem um dom e um fruto que eu sou mordomo. Qual é? O domínio próprio. A Bíblia vai dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 14, em relação aos profetas. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. O espírito do profeta está sujeito aos profetas. Quer dizer, eu tenho controle sobre o meu espírito. Eu estou orando em línguas e está incontrolável. Não, você tem controle. Você tem controle para orar a hora que você quiser, e você também tem controle para você parar a hora que você quiser. Olha o que a Bíblia vai dizendo aqui sobre o apóstolo Paulo em relação ele dizer que ora mais em línguas do que todo mundo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18 vai dizendo assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensível para instruir os outros, ao invés de falar 10.000 palavras em línguas. Se a língua é idioma, então por que eu não oro em línguas na igreja, para todo mundo entender? Porque não é idioma, é a linguagem do Espírito. Existe uma manifestação que é idiomática, mas aqui ele está dizendo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras que edifica, na sua linguagem, ao invés de falar 10.000 palavras em outra língua. Quer dizer, se era idioma, era só falar em línguas, que todo mundo ia entender, tinha um intérprete. Se a Bíblia vai dizendo aqui, olha que interessante, 1 Coríntios 14, 13, porque existe uma doutrina por aí muito errada dizendo, né, que as línguas cessaram, que agora é idioma. Isso aí é heresia, irmão. Pois quem fala em línguas, 1 Coríntios 14, 13, pois quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Ué, se é uma língua idiomática, para que eu vou interpretar? Não precisa. Quem está lá vai entender. É porque aqui está falando da linguagem do Espírito, não é a língua idiomática. Então nós temos que entender isso, que Deus nos deu uma linguagem para construir o nosso espírito, para construir a vontade de Deus dentro de nós. Eu quero te encorajar, hoje é só o primeiro dia, hoje eu só estou montando a plataforma, para amanhã nós voar. Nós vamos começar a voar hoje, daqui a pouco você vai ver o reteté aqui. Mas entenda isso, não é emocional, é fé. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, olha que interessante, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem... Como que eu vou orar sem cessar se eu tenho que trabalhar? Como que eu vou orar sem cessar se eu tenho faculdade? Como que eu vou orar sem cessar se eu tenho uma mulher para dar conta, um filho para cuidar? Como que eu vou orar sem cessar se eu tenho que trabalhar? Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 14, 14. Irmão, entenda uma coisa, quando você começa a orar em português, não estou dizendo que orar em português é errado, nós temos que orar dos dois sentidos, tanto em português quanto em idioma, tanto em português como em línguas. Mas, entenda isso, você já percebeu quando você ora em português, você ora 10 minutos, você já não tem mais o que orar? Você já orou a mesma coisa? Você não tem mais pelo que orar. Você está lá, Deus abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa a igreja, acabou a oração, não tem mais, você vai orar mais o quê? Aí se você vai orar, isso aqui eu estou falando para quem tem uma vida de oração, para quem gosta de orar. Você já percebeu quando você vai orar no outro dia, você ora a mesma coisa? Aí depois você ora a mesma coisa? E depois a mesma coisa. Por quê? Porque você já não tem mais o que falar, não tem mais o que expressar. Você ora pelas baratas, você ora Deus, dorme com Deus, não tem mais o que dizer, meu irmão.
Você já orou tudo que tinha para orar. Mas a Bíblia manda orar sem cessar. Como que eu vou orar sem cessar? 1 Coríntios 14, 14. Pois se oro em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quer dizer, enquanto eu estou orando em línguas, a minha mente não está entendendo. Então não é idiomática, não é idioma. Porque se é idioma eu estou entendendo, ou alguém vai entender, mas a Bíblia diz que a mente é infrutífera. Então se a minha mente está infrutífera, você lembra que existe um texto na palavra que vai dizendo assim, que o fogo não pode se apagar sobre o altar? Você lembra disso? Não pode se apagar o fogo. Quem é o fogo? O Espírito. Eu preguei essa pregação aqui, a primeira pregação. Quem é o fogo? O Espírito. O que é a lenha? A carne. Quem é o altar? Sou eu. Então como que o fogo vai queimar toda hora? O fogo não pode apagar. Como que faz para o fogo não apagar, pastor? O mesmo fogo que você recebeu quando você orou em línguas, a língua de fogo. Entendeu aí? Então se eu tenho que estar constantemente queimando, se eu tenho que estar constantemente orando, se eu tenho que estar constantemente buscando, como que eu posso fazer isso, se não for orando em línguas? Nós estávamos vindo de São Paulo para cá, como? O Isaac estava dirigindo, não bateu o carro nem um minuto. Por quê? Porque a língua é do espírito, não é da mente. Aleluia. E ele estava lá, pastor, o que você vai fazer amanhã? Eu vou orar em línguas. E depois de amanhã eu vou orar em línguas. Todo dia eu estou orando e me edificando. E quanto mais eu oro, mais eu entendo o meu propósito, eu entendo o meu chamado, eu descubro aonde Deus Ele quer que eu esteja, no momento, no lugar certo, na hora certa. Eu não me envolvo em coisas que não é da vontade de Deus. O que acontece? Eu ganho tempo. Eu não fico me envolvendo com coisas que vão me atrasar. Eu já sou focado. Enquanto eu estou orando em línguas, eu estou mergulhado nessa prática. O Espírito Santo vai me dando a direção. Não vai por esse caminho, não vai por ali, não faça isso. Segue esse caminho. Aleluia. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas orarei com entendimento. Orarei com o Espírito. Orarei com entendimento. Pai, muito obrigado, porque essa noite será uma noite de milagres. Obrigado, Pai, porque essa noite será uma noite de poder. Orar com entendimento. Entenda isso. Por que que o apóstolo Paulo escreveu primeiro? Agora eu vou te dar uma aula de exegese. Por que que foi escrito 1 Coríntios 14? Por quê? Porque a oração em línguas é um dom, é uma manifestação devocional para o meu particular com Deus. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ver isso amanhã, quem fala em uma língua, a si mesmo edifica, 1 Coríntios 14, 4, aquele que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que estava acontecendo? Eles queriam orar em língua só na igreja. Aí, quando você chegava em casa, alguém perguntava, como foi o culto? O que o pastor pregou? O pastor pregou rebacanta, labachori, andarabarai. O pastor pregou em línguas o culto todo. É o que ele está falando. A oração em línguas me edifica. A pregação edifica a igreja. Ele estava consertando as coisas. Na igreja, prefira pregar, prefira profetizar, mas quando você está sozinho, mete o fogo na oração em línguas, meu irmão. Aleluia. Olha que interessante, eu estava falando com o Isaac, eu não sei o que eu vou pregar, não foi? Não preparei nada, não tem esboço aqui. Por que não tem esboço? Porque eu oro em outras línguas, eu estou me edificando. O que é isso, pastor? Eu estou recebendo revelação, entendimento, eu mergulho na palavra, eu leio a palavra, eu passo tempo com a palavra, eu passo tempo orando, e Deus vai me dando entendimento. O que são esses entendimentos? São coisas que eu orei lá em secreto, lá no meu quarto em línguas, aí eu chego na igreja e interpreto para você tudo que eu orei em línguas. É isso, irmão. Isso é edificação.
Primeiro é dentro, depois é fora. Deus constrói a revelação no meu espírito, depois só passo para a igreja. Então nós temos que valorizar a profecia. Sim, temos que ter pregações inspiradas pelo Espírito. Mas quer ter pregações inspiradas? Pare de buscar só conhecimento humano. Não é errado, busque, mas pare de buscar só o conhecimento humano e comece a buscar também o conhecimento do Espírito. Porque teologia não te ensina a levantar paralítico. Teologia não te ensina a curar cego. Na outra conferência que nós tivemos de vida no Espírito lá, tinha um senhor de 85 anos, surdo do ouvido direito. Quem abriu o ouvido dele? Jesus. O cara foi embora, depois ele voltou para ver se ele estava escutando mesmo. Porque o milagre foi tão grande que eu acho que nem ele creu. Nem eu criei também. Irmão, vou confessar algo, eu confessei lá na igreja. Ele falou: pastor, ora por mim, eu tô surdo desse ouvido, do ouvido direito. Eu tô surdo, não ouço nada. Falei: não, desculpa, é ouvido esquerdo. Eu não ouço nada. Eu falei: você não escuta nada? Nada. Falei: então tá bom, vou orar por você. Mas dentro de mim, irmão, falei assim: eu não vou nem perguntar se ele está escutando. Porque se ele não for curado, eu vou passar vergonha, né? Em nome de Jesus. Eu só falei: em nome de Jesus. Abre. E virei as costas. Amém, irmão? Amém. Virei. Aí ele começou a perguntar para os irmãos: qual que é o seu nome? Fulano. Qual que é o seu nome? Fulano. Qual que é o seu nome? Fulano. Ô pastor, eu estou escutando. Está escutando, irmão? Estou. Aí ele foi embora. Eu levei ele até o carro junto com o filho dele. Ele não voltou de novo e começou a andar na igreja. Qual que é o seu nome? Ele era surdo do ouvido esquerdo. Deus abriu o ouvido dele. Não foi só ele não, meu irmão, teve outros milagres também. Paralítico andando. Acabou de sair um rapaz da UTI, nós fomos lá na UTI e declaramos: não vai morrer, você está desautorizado a morrer. E hoje acabei de receber a notícia do pai dizendo: o meu filho está no quarto. Aleluia! O que é isso? É o poder de Deus, igreja. É o poder que ressuscita. É a fé poderosa que eu e você edificamos orando em línguas. Quando eu passo o tempo, eu estou edificando a minha fé. Quando eu oro por alguém, eu coloco essa fé poderosa em ação. Nós vamos ver isso amanhã. Mas você vai ver que é até errado pedir para Deus aumentar a sua fé. Nós vamos ver isso amanhã. Por quê? Porque Deus já te deu a fé. Romanos 12:3, Judas 1:3. Você já tem a fé. Agora você tem que aprender como fazer ela crescer. Como? Pastor, qual que é o texto? Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos na oração do Espírito Santo. Qual que é a oração do Espírito Santo? Aquele jovem lá de 16 anos que estava com depressão, a família destruída, cabelo caindo, zero perspectiva de vida, vários problemas emocionais, ficou durante 6, 7, 8 horas orando em línguas, edificando a fé. E simplesmente um dia chegou no culto e disse: quem quer ser curado? Todo mundo veio na frente. Então vocês vão ser curados hoje. E 40 pessoas ali foram curadas pelo poder de Deus. Eu aprecio muito o meu pai na fé, o pastor Dave Robertson. E aqui eu vou finalizar. Porque era um homem, um pastor americano, que morava lá em Tulsa, em Oklahoma. Quando ele descobriu o poder da oração em línguas, na verdade, Deus deu uma visão para ele. Ele é um dos mentores do Luciano Subirá, Antônio Cirilo, Luiz Hermínio, Antônio Cirilo. Ele é mentor de várias pessoas conhecidas. Rodolfo Abrantes, pastor Heber Rodrigues, Célio Rosa, Ana Maria Dias, enfim. Pastor Dave Robertson. Compre esse livro, é gratuito, tem na internet. Ou você pode comprar Andando no Espírito, Andando no Poder.
ele disponibiliza de forma gratuita esse livro, o Andar no Espírito, Andar no Poder, o papel vital da oração em línguas. Ele é um homem sem perspectiva, mas um dia ele decidiu orar em línguas, 8 horas por dia. Ele saiu do serviço dele. Pastor, você vai estar falando para mim fazer isso? Não, estou falando que ele fez. Ele saiu do serviço dele e ele decidiu orar em línguas 8 horas por dia. Ele sabia o que estava fazendo? Não sabia. Durante 3 meses ele orou em línguas. O primeiro culto que ele foi realizar, uma mulher que tinha 8 centímetros de uma perna menor que a outra, cresceu na mão dele. Esse homem era tão usado por Deus, até 2014 ele vinha. Hoje ele já partiu para o Senhor. Mas esse homem era tão usado por Deus, que até as pessoas que estavam na cadeira de roda atrofiada, ele orava e Deus desatrofiava na hora. Tem vários vídeos dele na internet. Pessoas com a mão, um braço menor que a outra, perna menor que a outra. Deus usava ele poderosamente em milagres. Ele pregou na Índia, mais de 100.000 almas. Não foi 100 almas, foi 100.000 almas se converteram ao Senhor. Qual que é o segredo do poder de Deus? Por que não tem mais milagre? Por que não tem mais salvação? Por que o seu marido hoje em dia tem tanta resistência? Porque hoje em dia o diabo tem colocado incredulidade no coração das pessoas. As pessoas não acreditam mais em milagre. Se eu falar assim, quem está enfermo aqui essa noite, vem aqui que eu vou orar por você. Tem gente que fica com vergonha de vir. Eu perguntei quem quer orar em línguas hoje. Algumas pessoas levantaram a mão. Venham aqui na frente. Não deixa a incredulidade te impedir. Mas hoje o diabo tem operado incredulidade no coração das pessoas. E o porquê? Porque deixaram de seguir o Espírito para seguir os homens. Irmão, a teologia natural não vai te dar o poder de Deus. Pastor, você é contra a teologia? Jamais, estude. Mas eu quero dizer para você, chegou o tempo de Deus transformar essa água em vinho. Você está falando o que, pastor? Chegou o tempo de Deus parar de usar você no conhecimento natural e começar a usar você no conhecimento do Espírito. Chegou o tempo de Deus começar a usar você no poder de Deus. Você que é mãe, você que é pai, Deus quer usar você com poder dentro da tua casa. Então essa noite, saia daqui decidido, eu vou orar em línguas. Eu vou mergulhar. Amém? Eu vou mergulhar. Eu vou chamar aqui na frente você que quer orar em línguas para você vir. Mas olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois parecem loucura, não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como receber revelação, conhecimento do alto? Como viver uma vida não mais na naturalidade, mas uma vida mergulhada no sobrenatural? Orando em línguas, hora após hora, hora após hora, orando em línguas. A primeira coisa quando eu faço, quando eu acordo, é orar em línguas. Lavando a louça, limpando o banheiro. E esse trauma dentro de você, que psicólogo não ajuda, que remédio de psiquiatra não resolve, eu sei o remédio. Recanta lá barabassura, bacanta lá barabachai. Esse problema crônico na sua vida, esse problema crônico na tua história, que nada muda, nada anda, eu sei o segredo para destravar. Recanta lá barabassura, baracanta rabachora andarai.
Você poderia ficar de pé um pouco? Vamos orar em línguas um pouco? Aleluia! O Senhor vai usar alguém aqui. Eu sinto no meu espírito que vai haver uma interpretação aqui. Vamos orar? Começa a orar aí. Abre a boca por fé. Pastor, não estou sentindo nada. Abre a boca por fé. Você que não ora em línguas, eu quero orar por você. Eu quero ministrar na tua vida o batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu não oro em línguas. Vem aqui na frente. Eu quero impor as mãos para você receber agora. Porque essa chave vai mudar a tua história. Aqui ó, a primeira pessoa que vai mudar a vida dela. Quem é a segunda? Que quer mudança? Aí ó, segunda pessoa que vai ser transformada. Irmãos, lá na minha igreja, até as crianças oram em línguas. Até as crianças vão orar em línguas aqui hoje. Começa a orar aí. Destrava, destrava, destrava. Você que está em casa agora, em nome de Jesus, recebe. Seja tocado agora em nome de Jesus. Agora, você que não é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas agora. A palavra vem na tua boca. Você vai escrever: eu fui batizado com o Espírito Santo. Toca a Deus agora, agora, agora. Você que não ora em línguas, eu quero declarar em nome de Jesus. Vai vir uma graça aí, ó. Não ore em português. Vocês que estão aqui na frente, vocês vão orar em línguas. Vocês creem que quando eu soprar o Espírito Santo vai vir? Vocês creem? Já está orando. Alguém fica atrás dela que ela vai tomar um vinho novo aqui. Ela vai ser embriagada. Bora. Vamos, igreja, vamos. Levanta a sua mão para o outro e começa a orar em línguas. Ei, você está numa noite do sobrenatural. Aleluia. Sopra, sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Você que está morto, frio, começa a orar em línguas aí. Você crê? Solta. Vamos, mais alto. Toca, Deus, toca mais. Isso, vamos mais alto. Já começou. Toca.